Então, pessoal, agora eu vou te dar um outro exemplo didático de um fato que aconteceu comigo no dia 11 de junho, na qual eu fui me vacinar para a vacina do Covid. Então, como nós somos aí estamos bastante atentos em relação ao processo, seja ele de fabricação ou qualquer um outro processo, eu fiquei observando para trazer uma analogia para você em função do tema de hoje. Então, esse exemplo didático, pessoal, eu tive a oportunidade de mapear o processo a partir do momento que eu fui chegando próximo ao ponto de vacinação. E aí, quando eu saí, eu consegui realmente compor e visualizar esse processo, né? Esse processo na qual o posto de saúde que eu me vacinei, ele tinha 4 etapas, né? A primeira etapa era uma pessoa fazendo a entrega das senhas, né? Então ele estava realmente coletando aí as senhas e entregando para as pessoas que estavam chegando naquele momento. Depois, a próxima fase do processo é o cadastramento de dados manual. Então você entregava aí o seu comprovante de residência, CPF, com foto, nome, e a pessoa começava a fazer aí o seu cadastramento. Esses dados eram lançados num outro processo, numa outra sala, para uma outra pessoa, no sistema, para que isso realmente fique registrado, que você tomou, inclusive qual dos braços você tomou aquela vacina, a marca, etc. E a data que você vai retornar para a segunda dose. E terceiro, a aplicação da vacina propriamente dito. E basicamente eu tomei os tempos aproximados, né? Os tempos de toque, os tempos de ciclo. A coleta de senha é algo muito rápido, só o fato de entregar aproximadamente 5 segundos, o cadastro de dados manual mais ou menos 1 minuto, lançamento de dados no sistema 1,2 minutos e aplicação da vacina mais ou menos 1,5 minutos. Então a gente pode ver que o processo mais lento aqui é o lançamento de dados no sistema. Mas perceba bem, pessoal, eu peguei a senha número 209, então tinha aproximadamente 208 pessoas na minha frente. Então, basicamente, tinha uma pessoa aguardando para tomar vacina, mas por volta de 10 pessoas aguardando aí o lançamento do sistema, uma pessoa aguardando aí o cadastro e 197 pessoas na fila, e eu era o número 209. E, como já dito, o tempo de ciclo restrição, né, o tempo da operação mais lenta é por volta de 1,2 minutos. Pessoal, agora baseado nessa quantidade de pessoas que tinham na minha frente, né, 208 pessoas na minha frente, e olhando o tempo de ciclo da operação restrição aqui, que era o lançamento de dados no sistema, né, eu observei que muitas vezes a própria enfermeira ficava aguardando ela acabar de lançar para poder dar a vacina. Vamos tentar entender, baseado nesses tempos de ciclo, o tempo de toque na restrição e quantidade de pessoas a vacinar, volto a falar 208, né? Qual é o tempo de atravessamento? Né? Qual é o tempo que eu demorei desde do momento em que eu cheguei na fila, por volta de 7h30 da manhã, que hora que eu saí? Então, pessoal, como que calcula isso, né? Existe uma fórmula que é chamada de lei de Little, que calcula o tempo de espera ou o tempo de atravessamento, o tempo que você fica na fila aguardando aquele processamento. Então essa fórmula diz que o lead time, o tempo de atravessamento, o tempo de espera, ele é igual ao WIP, ou a quantidade de peças em processo, aqui a quantidade de unidades de produção, né, no processo, nesse caso a quantidade de pessoas que estavam lá na fila esperando, dividido pela taxa de saída, pessoal. Taxa de saída, o que é? É 1 sobre o tempo de toque ou tempo de ciclo. Então, o que acontece, né? Tinham aí 209 pessoas e 1 sobre 1,2 é o tempo de ciclo, que é o tempo de toque da restrição. Então, eu era o número 209 sobre a taxa de saída, que é 1 sobre 1,2, que é o tempo na restrição. Se você dividir isso aqui e fazer a transformação de minuto para hora, eu demorei 4,2 horas, pessoal. Então, realmente, esse foi o tempo que eu demorei. Eu cheguei por volta de 7h30 e fui vacinado por volta de 15 para meio-dia.
Então perceba bem agora o seguinte, olha o tempo da operação mais lenta no processo, 1,2 minutos, e olha o tempo total de espera, 4,2. Então realmente o tempo de valor agregado é esse tempo basicamente, né, de 1,2, né, que é muito próximo do tempo de vacinação, ou seja, o tempo mais lento, apesar que ainda tem desperdício aqui, se você comparar com o tempo total de lead time, ele é infinitamente inferior. Então, olha só a quantidade da fila, o tamanho da fila, o quanto deixa o processo moroso. E lá na fila a gente reclama, só que lá no processo muitas vezes a gente não dá bola, né? A gente não fica tão atento, não fica tão preocupado em relação a isso. Então, esse é o motivo do conteúdo de hoje. E, dando continuidade, pessoal, aqui é a lei de Little, né, que é essa fórmula. Olha só o que acontece, né? Nesse caso em específico, mas em qualquer formulação de lei de Little que você calcula. Quanto maior é a quantidade de pessoas, maior é o tempo de fila, maior é o tempo de atravessamento, maior é o tempo de lead time. Então tá aqui, ó, lead time é itens em processo, nesse caso aqui são as pessoas, dividido pela taxa de saída. Então, perceba bem, eu fui o número 209 e eu demorei aí 4,2 horas. Perceba, pessoal, que se tivesse apenas 100 pessoas na fila, eu demoraria não mais 4 horas, mas aproximadamente 4 horas, mas 2 horas. Então é só a gente fazer a conta, né? 100 pessoas na minha frente, dividido por 1 sobre o tempo de toque, o tempo de ciclo, que é 1,2 minutos, é o tempo mais alto do processo de vacinação, você vai encontrar então 2 horas. Então, pessoal, quanto maior os itens em processo, ou unidades de processo, ou metros, ou peça, ou quilo, quanto mais itens aí no processo, que a gente chama de work in process, pessoal, maior é o tempo de espera. E a gente tem que tomar realmente cuidado em relação a isso. Então aqui você consegue realmente perceber aí a diferença de uma fila de 208 pessoas ou 209 pessoas e de uma fila com 100 pessoas, o quanto você acaba esperando mais ou esperando menos. É lógico que num processo de vacinação você não tem como, inclusive, limitar a fila, né? Você limita assim, e as pessoas limitaram em 214 no dia que eu vacinei, pelo fato de a vacinação ir somente até a hora do almoço, até meio-dia. Então, nesse caso, quando você não consegue limitar, vamos dizer que fosse até às 17 horas, como você faz para ter uma entrega um pouco mais rápida? Vai ter que mexer realmente aqui no tempo de ciclo, né? Colocar mais pessoas, mais enfermeiras para vacinar. Então você vai diminuindo esse tempo pela metade, por 3, por 4 e assim por diante, né? Mas nem sempre isso é possível. Então tá aqui a lei de Little, que mostra para você que quanto mais você tem aí pessoas no processo, ou peças no processo, ou metros no processo, ou quilos no processo, maior aí é o seu tempo de espera, o seu lead time, ok?